Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a alegria de receber para um bate-papo fraterno e esclarecedor a doutora Rosilene Terezinha de Oliveira Frederico. Ela é psicóloga, tem título de especialista em psicologia clínica, é pós-graduada em terapia de casal e família. Ela tem a experiência de trabalhar na área ligada à APAE, por uma vivência de 8 anos, e atualmente também é a psicóloga da APAE de Issem, trabalhadora e frequentadora do Centro Espírita Caridade de Issem, São Paulo. Doutora Rosilene, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita. Alegria em recebê-la. Boa noite, André. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder contribuir com esse programa tão importante. Doutora Rosilene, nós que somos leigos, né, não temos formação em psicologia, formação em medicina, né, nós precisamos que a senhora nos ajude a... Como é que nós podemos conceituar uma deficiência intelectual e, se possível, nos dê alguns exemplos para que o nosso telespectador consiga dimensionar isto, que é algo ligado diretamente ao especialista, ao profissional. Bem, André, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, na CID-10, Classificação Internacional das Doenças, e do DSM-5, que é um manual estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais e do comportamento, a deficiência intelectual é uma condição clínica caracterizada por limitações evidentes e significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo do indivíduo. Essas limitações, elas normalmente devem estar presentes antes dos 18 anos de idade e devem causar prejuízos importantes na vida escolar, familiar, social e no trabalho do indivíduo. Para que nós possamos mensurar as deficiências, os déficits intelectuais, são utilizados testes padronizados que vão realmente nos dar uma medida qualitativa e quantitativa do quanto essa criança ou adolescente pode apreender. Esse teste, quantitativamente falando, ele nos dá o quociente de inteligência. E se este resultado for menor que 70, indica que provavelmente essa pessoa tem uma deficiência intelectual. Mas nós não nos baseamos apenas nessa medida quantitativa. O próprio teste nos dá uma avaliação também qualitativa e temos que observar clinicamente se esse indivíduo, em seus comportamentos adaptativos, que eu vou explicar em seguida, também tem um déficit. Comportamentos adaptativos, André, são habilidades que a pessoa tem que ter para o seu dia a dia, como, por exemplo, conceituais relacionados à linguagem, a raciocínio matemático, a leitura, a escrita. Em relação à prática do dia a dia, a pessoa tem que ter condições de tomar banho sozinho, escovar os dentes, se vestir,
cuidar da casa, lidar com dinheiro, usar o telefone, fazer compras, etc. Então, para diagnosticar uma pessoa como tendo uma deficiência intelectual, nós temos que levar em consideração esses dois aspectos: a aprendizagem acadêmica, escolar, e os comportamentos adaptativos, que vão possibilitar a essa pessoa a convivência na família, na escola, na sociedade. Aprofundando um pouquinho mais a respeito da deficiência intelectual, nós podemos pensar que, além disso que nós mencionamos até agora, a pessoa tem que ter também algumas habilidades sociais que possam facilitar o seu relacionamento interpessoal, as responsabilidades que todos nós temos que ter na nossa vida, a autoestima, seguir regras, obedecer leis. Tudo isso são questões esperadas para uma pessoa ter uma vida dentro dos parâmetros considerados normais. Em relação à classificação, André, que aí eu posso te dar exemplos, a deficiência intelectual pode ser leve, moderada, grave ou profunda. A pessoa com deficiência intelectual leve, ela pode aprender o equivalente ao conteúdo programático do 6º ano do ensino fundamental. O moderado pode aprender até o equivalente ao 3º ano do ensino fundamental. Os graves e profundos dificilmente conseguirão frequentar uma escola. São aqueles que têm uma dependência muito maior. Mesmo dentro dos deficientes intelectuais leves, existem aqueles que têm um comprometimento maior em algumas áreas cerebrais e, por isso, não vão conseguir aprender a ler e escrever. O mesmo podemos dizer do deficiente intelectual moderado. Porém, se bem estimulados precocemente e orientados, com certeza essas pessoas podem entrar no mercado de trabalho para realizar trabalhos que não exijam tanto da parte intelectual. Trabalhos mais simples, porém, que poderão lhe dar dignidade de ser produtivos na sociedade. Em termos de prevalência, André, em torno de 1 a 3% da população mundial, o que equivale a 1 bilhão de pessoas, vivem com algum tipo de deficiência. Meu 1 Deus. bilhão de pessoas. É Então, gente. muita gente. Então, a gente não pode pensar que é uma minoria insignificante. São muitas pessoas vivendo nessas condições. E às vezes não diagnosticados, né? Às vezes não adequadamente diagnosticadas e, pior que isso, estimuladas para que possam desenvolver suas habilidades. Entendo. Doutora Rosilene, um outro aspecto que nós, leigos, também escutamos conversar é sobre deficiência cognitiva e múltipla. Como caracteriza, o que é essa deficiência cognitiva e múltipla? Como é que nós podemos entender isto? E se também puder nos dar alguns exemplos para que o nosso telespectador consiga compreender que são situações diferentes e que também trazem limitações importantes a quem as possui. Então, André, na verdade, deficiência intelectual e deficiência cognitiva ou atraso cognitivo são nomenclaturas diferentes para falar da mesma limitação. Certo. Porque as habilidades cognitivas são aquelas que o indivíduo necessita para receber e integrar as informações. Então, na verdade, estão relacionadas a habilidades motoras, memória, atenção, percepção
E há funções executivas, como sequenciamento, resoluções de problemas, ou seja, tudo aquilo que a pessoa necessita para seu desenvolvimento intelectual. A nomenclatura usada na ciência é deficiência intelectual. Esse é o termo que está, por exemplo, no DSM-5, organizado pela Associação de Psiquiatria Americana. Então, deficiência cognitiva ou atraso cognitivo nada mais é deficiência intelectual. Agora, deficiência múltipla é quando existe a associação de uma, de duas ou mais deficiências em um mesmo indivíduo, prejudicando seu desenvolvimento global e adaptativa. Podemos dar como exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual associada a uma deficiência visual. Uma pessoa que tenha uma deficiência intelectual associada a uma paraplegia, que necessite de uma cadeira de roda para se locomover. E por aí vai. Então, deficiência múltipla nada mais é do que a associação de duas ou mais deficiências. Tudo isso tem uma causa, né? Nós estamos num programa intitulado Visão Espírita, né? Como é que a ciência, como é que a academia, como é que ela entende quais seriam as causas dessas deficiências? A que eles atribuem essas causas? André, para a ciência, as causas de uma deficiência intelectual são diversas, podem ser diversas. Vamos mencionar algumas. Na gestação, a causa de uma deficiência intelectual pode ser genética, de origem genética, como, por exemplo, alterações no número ou estrutura dos cromossomos. Vamos citar só um exemplo, que é a trissomia do cromossomo 21, que dá origem à síndrome de Down. Também podem haver falhas no metabolismo, alterações metabólicas, que levam ao desenvolvimento de doenças, algumas raras, como a multipolissacaridose, cujo uma das consequências pode ser a deficiência intelectual. Outras causas na gestação pode ser o uso de álcool pela gestante, de drogas psicoativas como a cocaína durante a gestação, exposição à radiação, problemas na tireoide, diabetes, rubéola, toxoplasmose, entre outras. No parto, existem também algumas causas para deficiência intelectual, como, por exemplo, a falta de oxigenação para o feto, ou a ausência de oxigenação, que seria a anóxia. E traumas crânioencefálicos, traumas no parto, que podem danificar áreas do cérebro e provocar, por exemplo, a deficiência intelectual. No pós-parto também existem algumas causas mencionadas pela ciência, como o aumento da bilirrubina, que nada mais é do que aquela substância que normalmente, quando o bebê fica amarelinho, as pessoas falam, ele está com icterícia. É a bilirrubina. Quando ela se acumula no cérebro, ela danifica o cérebro e pode causar, inclusive, a deficiência intelectual. Outras doenças, como a meningite, o sarampo, a exposição à radiação, ao mercúrio, tumores cerebrais, são outras causas pós-parto que podem ocasionar a deficiência intelectual, entre outras. Doutora, geralmente essas deficiências que mais chamam a atenção são aquelas que surgem ao nascimento, né? Que é quando começa a haver o desenvolvimento, né, formacional daquele bebê, começam a surgir estas situações, né? A doutora citou casos que são nós temos aí outras situações que surgem
depois, né? Mas para que a maioria dessas deficiências, podemos, como diz no jargão popular, são de nascença, ou seja, nascem com elas, né? Ou elas podem, algumas, virem a surgir, a ser desenvolvidas nessa mesma causa posteriormente. Tudo são deficiências que vêm originariamente com o nascimento, principalmente aquelas que mais chamam a atenção, né, que são mais conhecidas. As outras, a gente conhece patologias que decorrem de outras que vão levar a determinadas situações, né? Mas e essas que estão postas aí hoje, que chamam a atenção, por exemplo, tudo realmente vem com o nascimento? Isso? Então, André, vamos falar de números um pouquinho. Sim. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 6,2% da população brasileira, o que equivale a 12 milhões e meio de pessoas, tem algum tipo de deficiência, sendo que mais de 3% são pessoas com deficiência visual. Em relação à deficiência intelectual, é o equivalente a 0,8%. Desses, 0,5%, ou seja, a maioria é de nascença. A pessoa nasce com a deficiência intelectual. E 0,3% adquirem no decorrer da vida. Além das causas que a gente já mencionou na outra pergunta, a gente tem que lembrar aqui dos acidentes automobilísticos, né, André? E de outros acidentes que podem resultar em algum tipo de deficiência, como perda de algum membro, a paraplegia, tetraplegia, perda de visão, audição, né? Ou seja, a maioria, no que se refere à deficiência intelectual, a maioria é de nascença. Doutora, nós, como espíritas, temos o Livro dos Espíritos como base primeira das nossas reflexões, dos nossos estudos, né? E na pergunta 13 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai formular os atributos, né? Citar alguns atributos para Deus, né? E os espíritos vão responder que se é assim que nós entendemos, é isto, né? E um dos atributos, entre aqueles que ele coloca, né, que é onipresente, onisciente, ele vai colocar que Deus é soberanamente justo e bom. Como que nós podemos entender essa situação? Nós chegamos agora a números de 0,3%, a imensa, os casos que surgem são de nascenças, pois assim, parecem números, em tese, pequenos, mas para as famílias que estão envolvidas são números grandiosos, são situações diferentes. Como é que dá para entender, como é que dá para refletir isto, para dar uma luz? Porque dá a impressão de que alguém foi escolhido, né? Alguém foi, assim, aquele lá, puxa, né? Foi o escolhido para enfrentar um desafio dessa natureza, né? Como é que dá para ponderar sobre isso? Então, André, eu penso e entendo que justamente por ser soberanamente bom e justo, é que Deus permite aos seus filhos que possam reencarnar tantas vezes quanto necessário para que possam evoluir. E levando em consideração que para evoluir e se aperfeiçoar, nós, como espíritos, precisamos ir deixando para trás as nossas imperfeições morais, é que ele nos permite reencarnar para realizar provas e expiações tão difíceis quanto conviver com uma deficiência. E sabendo de sua justiça e bondade, com certeza nós podemos entender que isso se faz necessário para a evolução do espírito. Lembrando
que dentro de uma família, com uma pessoa, ou às vezes 2 ou 3, como tem um caso na APAI daqui, né? 3 pessoas da mesma família com deficiência intelectual, existe um comprometimento espiritual adquirido em encarnações pregressas e que estas pessoas reencarnaram nessa condição para expiar, para realmente colocar mais um degrau na sua escala evolutiva. E as pessoas da família, além da pessoa com deficiência, normalmente estão envolvidos nessa situação anterior de reencarnações pregressas que o levaram a essa encarnação tão difícil em um corpo com deficiência intelectual. Outras vezes, os membros da família não estão diretamente relacionados com o erro cometido em encarnação anterior, mas são pessoas que, por amor, se dispuseram a acompanhar esse espírito nesta encarnação e ajudá-lo nessa difícil, porém redentora tarefa expiatória, que é viver com uma deficiência. No mesmo livro dos Espíritos, doutora, na pergunta 373, mais precisamente, para o amigo telespectador que esteja, porventura, assistindo Visão Espírita pela primeira vez, é importante esclarecê-lo que o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? As perguntas foram todas formuladas pelo codificador Allan Kardec e respondidas por uma pleiade de espírito intitulada Espírito Verdade. Na questão 373, e chama a atenção que o Espiritismo, a doutrina espírita, aborda o assunto, né? Aborda o assunto no seu conteúdo, e a pergunta vai dizer assim: qual será o mérito da existência de seres com estas limitações, não podendo fazer o bem nem o mal, acham com isto incapazes de progredir? Essa é uma consideração que se apresenta. Eles estão tão limitados, né, tão restritos, né, que eles não podem fazer o bem, não podem fazer o mal, e aí eles estão, além de espiar, porque pelo visto eles estão resgatando débitos anteriores. Isso é até uma situação interessante, porque dá a entender que estão sendo punidos, né? Deus está punindo eles, né? E Deus é amor. Fica algo assim para a gente pensar. E como é que fica isso? Eles também não vão progredir? A senhora que lida com os casos, verifica, acompanha no dia a dia, como é que há um progresso moral? Isso não é perceptível? O que se percebe? Então, André, vamos pensar um pouquinho na história, né, da pessoa com deficiência, especialmente na deficiência intelectual. Na antiguidade, inclusive no século XIX, quando aconteceu a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, o deficiente intelectual era cruelmente tratado, né? Eram chamados de retardados, cretinos, eram considerados seres que não tinham alma, não eram nem aceitos na igreja por conta disso, eram considerados seres inferiores. Em algumas culturas, eles eram mortos ou abandonados à morte. Em outras situações, e isso até hoje existe bastante, eles eram isolados da sociedade, trancafiados em casa ou em instituições. Ou seja, aparentemente, além da limitação imposta pela deficiência intelectual, impedidos pelo meio, pela sociedade, de progredir. E aí fica bem, né, curioso isso. Qual seria o objetivo dessa reencarnação, se a gente sabe que a reencarnação tem como propósito principal a evolução espiritual?
Bom, aí vem a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos mostrar e explicar qual é o motivo e o objetivo de tantos sofrimentos. Porque, como profissional da área, eu posso dizer para vocês, é uma expiação bastante dolorosa. Acontece... Doutora, Oi, doutora, oi. deixa eu vou pedir a sua gentileza, porque nós vamos deixar parte dessa sua resposta para um próximo programa, que nós estamos com o nosso tempo chegando ao final desse Visão Espírita e vamos tomar a iniciativa de trazer parte dessa resposta e retomar essa pergunta a partir do próximo programa, porque agora vem uma explicação, um esclarecimento muito importante e também conversar sobre as questões da sociedade, que isso é muito, muito valioso, nós precisamos falar desse assunto para o nosso telespectador. Então, para encerrar esse programa Visão Espírita, doutora, que eu peço que a senhora deixe, por gentileza, ao telespectador, neste primeiro programa, uma mensagem, uma palavra, uma consideração para que refletir sobre o assunto. Bem, André, eu gostaria de dizer que nós possamos realmente levar em consideração o aprendizado da doutrina espírita e dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus e podermos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações e aprender a olhar o outro com empatia e com respeito, com amor e usando sempre o exemplo de Jesus, de caridade. Muito obrigado, André. Então, nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora, por essa primeira parte do programa Visão Espírita. Nós vamos nos encontrar no próximo programa Visão Espírita. Lhe agradecemos e agradecemos ao amigo telespectador que ficou conosco até agora com esse assunto tão delicado, com esse assunto tão sensível. Tenho certeza que você conhece, tem relacionamento, sabe e já acompanhou o desafio existencial daquela família, daquele pai, daquela mãe que é levado a experienciar, cuidar de alguém que nós costumamos chamar de especial, mas que esse especial nós precisamos refletir muito se realmente estamos tendo uma postura, um gesto especial. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.